Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de partida da Copa Sul-Americana, direto de aqui de São Januário. A gente vai trazer para vocês todas as informações em cima do lance, segredo revelado, o Flamengo e o Fluminense deixaram expostos os termos do acordo para o Vasco jogar no Maracanã e não em São Januário. E vamos falar bastante sobre isso. Torcedor vascaíno vai ficar de queixo caído. E claro, vamos falar também sobre a partida de logo mais entre Vasco e Puerto Cabello, às 21h30 aqui no Caldeirão. E claro, você não perde nada deixando seu joinha e se inscrevendo aqui embaixo no canal para estar junto conosco nesse jogão de logo mais aqui em São Januário. Bom, antes da gente começar com todos esses assuntos, lembrando que temos também informação sobre desfalques importantes, hein? Tem muita informação aqui de São Januário para você. Eu peço para você correr aqui no primeiro comentário fixado e clicar no link da Estrela Bet. É isso mesmo, a Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e quer te dar até 500, é isso mesmo, R$500 de bônus para você que está aí acompanhando aqui o nosso canal. Então corre ali no primeiro comentário fixado, clique no link da Estrela Bet e não perca a oportunidade de estar aí pegando esses R$500 de bônus para fazer o seu palpite para Vasco e Puerto Cabello. Eu estou indo lá agora, clicar no link para pegar a minha parte, para fazer logo a minha fezinha. Então não perca essa oportunidade. Primeiro comentário fixado, o link da Estrela Bet. Sem mais delongas, aqui direto da cabine de São Januário, para você informações importantíssimas sobre o acordo entre Flamengo, Vasco e Fluminense e também sobre a partida de logo mais aqui na Colina Histórica, ensolarada nesse momento, muito calor aqui em São Januário, céu aberto, todo um tempero para um jogão, né? Enfim, aqui você acompanha tudo. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto passa a vinheta, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral aqui pro nosso trabalho. Segredo revelado, é isso mesmo. A diretoria do Fluminense solta a nota oficial confirmada pela diretoria do Flamengo e expõe completamente o acordo entre Vasco e a dupla Fla-Flu para o jogo em São Januário. O acordo é bom para o Vasco? Eu quero saber a sua opinião, porque a gente vai trazer isso em cima do lance. Mas antes, eu quero falar aqui sobre o jogo entre Vasco e Puerto Cabello aqui no Caldeirão de São Januário, ensolarado São Januário, às 9h30 da noite, céu aberto aqui no Rio, tá? Daqui a pouquinho o jogo entre Vasco e Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. E você não perde nada, vai estar acompanhando com a gente aqui em cima do lance. Bom, falando sobre a partida, o Vasco pode ter dois desfalques, um por opção do técnico Fábio Carille e outro porque sentiu problemas físicos, dores no local da cirurgia. O meia Adson sentiu um problema ali no local da cirurgia e pode ficar de fora dessa partida entre Vasco e Puerto Cabello. Vale lembrar que essa informação foi traga de forma mais detalhada pelo Lucas Pedrosa. E o Jair também pode ficar de fora. O volante Jair também está aí sendo cogitado por opção do técnico Fábio Carille a ficar de fora do jogo de logo mais entre Vasco e Puerto Cabello às 21h30 aqui, ó, na Colina Histórica. E claro, você acompanha tudo com a gente aqui, todas as informações, os plantões que acontecerem aqui, você vai ficar sabendo, então não perca essa oportunidade de deixar o joinha para dar aquela moral para o nosso trabalho. Falando sobre essa partida, né, o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Dupla de volantes com Paulinho e Hugo Moura, sendo Hugo Moura o primeiro volante, com Felipe Coutinho, um meia mais avançado. Um meia ou ponta pela direita, Benjamin Garré, bancado, vale lembrar, né? O técnico Fábio Carille bancou a titularidade do Benjamin Garré para esse jogo. E do outro lado, na ponta, o meia esquerda, Nuno Moreira, o português, que é a sensação dos reforços até aqui, dessa leva da primeira janela de transferências do ano. E no ataque, ele, com 2 gols na competição, Pablo Ezequiel Verratti Pfaffen. O Verratti já tem aí 2 gols na competição e pode, quem sabe hoje,
avançar ainda mais, né, sobre a fraca equipe do Puerto Cabello da Venezuela aqui na Colina Histórica. E você, acredita na vitória do Vasco contra o Puerto Cabello hoje aqui sob o comando do técnico Fábio Carille? E uma pergunta para você, uma boa vitória que credencia o trabalho do treinador, dá moral para o treinador, para o andamento da temporada? É uma das formações e, claro, os debates que mais vem sendo falado pelo torcedor vascaíno. Por isso que eu quero saber a sua opinião. Bom, segredo revelado, exatamente, está tudo revelado agora, não temos mais segredo. O Fluminense soltou uma nota oficial e o Flamengo confirmou que ali está a verdade sobre o acordo entre Vasco, Flamengo e Fluminense pelo Maracanã. Foi desmentido, né, a nota do Diogo Dantas no jornal O Globo, falando que o Vasco estava entrando juntamente ali na concessão do estádio do Maracanã, seria um dos parceiros ali da dupla Fla-Flu. Isso foi amplamente desmentido pelo presidente do Fluminense, pela nota oficial do clube. E o Fluminense carimba, traz com detalhes os acordos feitos com Vasco, Flamengo e Fluminense por jogos do Vasco no Maracanã. Resumidamente, é apenas isso. O Vasco vai jogar todos os clássicos até 2026 contra Flamengo e Fluminense no Maracanã, meio a meio nas arquibancadas. Esse é um dos acordos confirmados pelo Fluminense. O outro acordo é que o Vasco vai ter que respeitar no clássico contra o Fluminense o espaço sul do estádio do Maracanã, onde o Vasco ganhou por direito, por ser o primeiro campeão do Maracanã, esse espaço para a sua torcida. O Fluminense não abriu mão e o Vasco assinou o acordo de que vai respeitar o lado sul da torcida do Fluminense. Uma derrota para o torcedor vascaíno nesse acordo. E outra, o Vasco vai apenas pleitear 4 jogos por ano no Maracanã até 2026. Sendo assim, o Vasco teria um limite de 8 jogos, sendo 4 esse ano de 2025 e 4 no ano de 2026. Ponto final, a nota do Fluminense termina aí. E aí, torcedor vascaíno? Ficou bom para o Vasco esse acordo com o Flamengo? Você mandaria ainda o jogo no Maracanã no próximo clássico ou traria para São Januário? Essa história que o Vasco entraria na concessão, traria uma participação, estaria junto ali, é mentira, amplamente desmentida pela nota oficial do Fluminense, confirmada pelo Flamengo. A gente aguarda que o Vasco se posicione sobre essa questão, porque o torcedor está literalmente sem uma comunicação oficial do Vasco sobre esclarecimentos dessa forma, né, que o Fluminense desmentiu as informações do jornalista Diogo Dantas, tá? Então, a situação é essa. O Vasco jogará todos os clássicos com Fluminense e Flamengo no Maracanã meio a meio, terá apenas 4 jogos sendo pleiteados para o ano de 2025 e 4 para o ano de 2026 e ainda perdeu oficialmente, acordo assinado, o lado sul da torcida Cruz Maltina cedido, entregue para o Fluminense. Tá bom para você, torcedor? Ou você quer mais um acordo? Você acha que ficou pouco? Achou que ficou ruim? Eu não vou dar minha opinião aqui. Eu quero que você dê a sua lá nos comentários. Mande o seu recado para o Pedrinho aqui agora, lá nos comentários. Gostei, Pedrinho, foi muito bom. Ou não, mande o que você quiser. Não gostei, Pedrinho, não foi bom. Manda lá o seu recado para a diretoria Cruz Maltina aqui embaixo, direto de São Januário, aqui nos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações, direto da Colina Histórica. Eu trago para vocês aqui, ó, imagens do gramado, perfeito gramado de São Januário aqui, e você não perde nada, tudo em cima do lance, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando, você quer comprar sua camisa do Vasco, besutesporte.com.br, lá no @lineker_vasco no Instagram, nos stories, você compra 2 e leva 3. Fechou? Então corre lá. Forte abraço.